Então, beleza. Colocação pronominal. O que é? Para que existe? Primeiro ponto. Colocação pronominal vai tratar da colocação dos pronomes oblíquos átonos. Quais são esses abençoados? Mi, ti, si, o, os, a, as, nos, vos, lhe, o li, como nós chamamos, e lhes. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Mi, ti, si, o, a, os e as, os e os, se quiser falar com som fechado. Nos, não é nós, é nos, tá certo? Vos, li e lhes. Não é nos, aliás, não é nós nem vós, é nos e vos. Nós e vós são pronomes também, mas são pronomes pessoais do caso reto, tá certo? Então, esse assunto, essa colocação pronominal, ela acontece com os pronomes oblíquos tônicos, ou seja, com todos esses que estão aí na, na telinha de vocês. Um detalhe: esses pronomes vão servir como complemento do verbo, como objeto direto, como objeto indireto. Por exemplo, lhe sempre vai ser objeto indireto. Li e lis sempre vai funcionar como complemento do verbo transitivo indireto. Portanto, vai ser objeto indireto. É interessante notar que para compreender colocação pronominal de forma satisfatória, tem que ter uma noção de transitividade verbal. Por quê? Exatamente por essa relação que eles têm com o verbo. Você precisa saber se o verbo é transitivo direto ou se o verbo é transitivo indireto, para saber qual tipo de pronome vai poder exercer essa função. Por exemplo, o, a, os e as são sempre objeto direto. Sempre objeto direto. Mi, ti, si, nos e vos, mi, ti e si, mi, ti, si, nos e vos, ora são objetos diretos, mas também eles podem ser objetos indiretos. Tá certo? Então vamos recapitular aqui. A colocação pronominal trata-se da colocação dos pronomes oblíquos átonos. Mi, ti, si, nos, vos, o, aos e as, li e lis. O, aos e as, objeto direto. Li e lis, objeto indireto. Mi, ti, si, nos e vos, ora pode ser objeto direto, ora pode ser objeto indireto. Então, professor, eu tenho que saber de tudo isso aí para eu fazer uma questão tranquila de colocação pronominal? Sim. Você tem que sacar de transitividade verbal. Rapaz, e agora? Agora vamos lá. É tranquilo você entender o seguinte: para que nós possamos dar continuidade, vamos lembrar o seguinte: a língua funciona com base no sistema SVC. Então, eu sempre costumo lembrar disso. Na ordem direta, a construção das frases do português brasileiro, nós temos, primeiramente, o sujeito da oração, depois, o verbo da oração e depois os complementos verbais. Complemento nominal, adjunto adnominal e, por último, adjunto adverbial. Essa é a ordem direta das orações do português do Brasil.
Para encontrar o sujeito da oração, primeiramente eu encontro o verbo. A partir do verbo, eu encontro o restante da análise sintática. A partir do verbo, eu encontro o sujeito e também o complemento do verbo. O complemento do verbo, ele pode ser chave feza que eu fiz aqui. Ele pode ser um objeto, complemento do verbo. Pode ser uma circunstância e pode ser uma característica. Tá certo? Vamos ver isso com calma lá na análise sintática, que está se aproximando. Marcelo está ansioso aí. Aqui é só a pincelada. Se o objeto direto, se o complemento for um objeto, direto ou indireto, se eu descobrir, se eu analisar e perceber que o complemento do verbo é um objeto, eu vou saber que o verbo, esse verbo aqui, é um verbo transitivo. Aí, dependendo da transitividade, eu vou saber se ele é direto ou indireto. Se ele tem preposição ou não. Primeiro eu descubro quem é o objeto. Depois eu analiso o verbo. Né? A gente aprende o contrário. A gente aprende o verbo e diz, e agora? Vou saber se esse verbo é transitivo, direto ou indireto. É só analisar a circunstância. Só analisar se for o complemento for um objeto, verbo transitivo. Se for um objeto direto, verbo transitivo direto. Se for um objeto indireto, verbo transitivo indireto. Mas se for uma circunstância, se você observar que o complemento do verbo é uma circunstância, aí já deixa de ser verbo transitivo. Se é uma circunstância, então você tem ali um verbo intransitivo, que é um verbo de significação completa, que é um verbo que não possui complemento. Se você observa que o complemento do verbo na oração é uma característica, aí o verbo já não vai ser transitivo, não vai ser intransitivo, vai ser um verbo de ligação. Então, observe só como é importante compreender o sistema SVC. Você tem que entender o verbo, os tipos de verbo, para entender os tipos de complemento. Quando você conhece o verbo, sabe identificar o verbo, se ele é transitivo, se ele é intransitivo, você percebe que o verbo transitivo ele pode ser direto ou indireto. E você entende que pronomes oblíquos átonos podem exercer função de objeto direto ou indireto. Nós vimos agora há pouco. Então já começa aí encaixando as coisas e vai facilitar essa compreensão para você entender a colocação pronominal. Por que o pronome pode ser colocado em determinadas posições em relação ao verbo? Porque colocação pronominal trata basicamente da relação ou da colocação do pronome em relação ao verbo. Tá certo? No caso, é aquela próclise, ênclise, mesóclise? Exatamente. Tá. Essa bênção mesmo. Para você compreender essa parte aí, que nós vamos começar a ver em instantes, você tem que entender isso aqui tudo. De transitividade. Professor, por que você não trouxe esse assunto só depois de ver transitividade? Porque nós vimos pronome agora. Então o assunto ainda está fresquinho na mente. Eu resolvi trazer já junto. Tá certo? A aula fica gravada. Depois, quando nós vimos essa parte de transitividade, que vai ser logo após as classes de palavras, né? Nós estamos aqui, vimos pronomes, vimos substantivo, adjetivo, artigo, vamos ver verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Acabaram as classes, entra na sintaxe da oração e do período. Aí é o sonho de Marcelo, que ele está torcendo por esse momento faz tempo. Aí o bicho pega, é verdade. Aí vai dar certo. Mas a ideia da análise sintática já é essa daqui. É conhecer o sistema SVC. É saber que toda frase escrita na ordem direta segue essa lógica aí. Sujeito primeiro, depois o verbo, depois os complementos. Mas pode vir invertida? Pode. Alguns autores fazem isso. A inversão da frase
e não tem problema nenhum. É aceito tranquilamente. Fica fora da ordem do SVC, mas não é errado, não é um erro. Aí seria a ordem indireta, no caso. Seria a ordem direta, a ordem Indireta. inversa. Exatamente. Então vamos lá. Supondo que vocês entenderam aí o que seria sistema SVC, né? Que o complemento do verbo ele pode ser um objeto, pode ser uma circunstância, pode ser uma característica. Então, vamos ao combate. Próclise, ênclise e mesóclise. Como eu falei, a colocação pronominal depende da colocação do pronome em relação ao verbo. Quando é que ocorre próclise? Quando o pronome átono, sempre lembrando que é átono, os tônicos não, pronomes oblíquos átonos, aparece antes do verbo. Antes é o quê? É pró. Pronome antes do verbo, próclise. Eu o ajudei naquela tarefa. Observe que eu tenho aqui o verbo ajudei e eu tenho esse o aparecendo antes do verbo. Próclise. Eu não posso chamar esse o de artigo, por quê? O, a, os e as, nós vimos nas aulas passadas que são artigos, né? Mas são pronomes também. Aí vai depender da relação que o a, o os e o as mantém com as palavras. Se o o antecede um substantivo, ele é artigo, né? O gato caiu do telhado, a casa está em ruínas, os times estão investindo. Tudo que eu citei aí são exemplos de pronomes. Por quê? Porque eu tenho o, a, os e as, pronome não, pô, artigo, acompanhando substantivos. Sempre que o, a, os e as acompanhar substantivo, Artigo. vai ser artigo. Tá certo? Nesse caso, pode falar, Marcelo. Acompanhou o verbo, Isso. próclise. Interessante. Eu ia errar essa questão bonito. Acompanhando o verbo, ele é pronome. Pronome, sim. Pode ser que seja antes do verbo, depois do verbo, é pronome. Né? Tem que ter essa atenção. Rapaz, esse O aqui, ele é artigo? Vou analisar. Aí você olha, a palavra que vem depois do O é o substantivo? É. Então o O é artigo. Ou então o A. Ou então, se for plural, os e as. Mas, se tiver associado a um verbo, eu já não posso chamar de artigo. Aí é pronome. E se for o A, pode ser artigo, pode ser pronome, pode ser preposição, né? A rua é paralela à avenida. Paralela a. Esse A, observe, paralela, a rua é paralela à avenida. Observe, esse A aqui é com crase. Por quê? Porque esse A, dentro desse A, acontece a fusão de uma preposição com o artigo. Por quê? Porque se é paralela a. Esse a é preposição. E aqui existe também o a, artigo, que acompanha o substantivo avenida. Por isso, o fenômeno da crase. A fusão de um a preposição exigida ou regida pelo verbo ou pelo nome, no caso aqui pelo nome, mais um artigo feminino que acompanha o substantivo. Então, dentro desse A com crase, eu já falei isso numa aula aí, eu acho que foi nesse curso, dentro desse A com crase, existe o quê? Existem dois As. Aqui dentro existe um A preposição e um A artigo. Então, mais um detalhe, eu acho que já falei isso aqui também, para reforçar. Se você estiver procurando quantos artigos tem, por exemplo, marca alternativa que apresenta
5 artigos. Você vai ler lá o trecho, tá? Ou então, o trecho acima apresenta 5 artigos. Aí você vai ler o trecho, e se depara com essa situação aqui. Ó. Você tem que contar com o artigo que tem dentro desse A. Assim como, se pedir para você contar ou analisar as preposições, quantas preposições no enunciado acima existem? Opção A, 6 preposições. Opção B, 5. Opção C, 3, e por aí vai. Você vai analisar se existe algum A que recebeu o acento grave, que a gente chama de A craseado. Se tiver, você vai contar com aquela preposição. Tá certo? Nunca mais esqueçam isso. Dentro de um A, que a gente chama de A craseado, né? A com acento grave, dentro desse A existem 2 As. Um preposição e outro artigo. Não pode esquecer isso. Então, voltei para a próclise. Quando o pronome átono aparece antes do verbo, próclise, vem de antes, de antecedente. Eu o ajudei naquela difícil tarefa. Quando é que ocorre mesóclise? Mesóclise ocorre quando o pronome ele aparece ali no meio do verbo, geralmente em verbos do futuro. A próclise segue algumas regras de colocação, nós vamos ver. A mesóclise também, assim como a ênclise. Vamos ver que a mesóclise acontece com verbos no futuro. No futuro do presente e no futuro do pretérito. A mesóclise é fácil mais ou menos fácil de se localizar, né, professor? A mesóclise. Sim, a mesóclise é. Agora, a questão é a gente saber, nesses 3 casos, né, a gente entender o seguinte: próclise vem antes do verbo, mesóclise vem no meio do verbo e ênclise vem no final do verbo, ou após o verbo. A questão é a gente saber, na hora das pegadinhas, das provas, se a alternativa que eles trazem à próclise está correta, porque segue algumas regras, né? A mesóclise aqui, nessa alternativa, está correta? Né? Quais são as regras, quais são as condições para que ocorram mesóclise? Está entendendo? Quais são as condições para que ocorra a ênclise? Então, esse é o X da questão. Né? O conceito inicial é entender isso. Fazer uma pergunta, quando o pronome. Sim, sim. Por favor. Estou falando de uma prova, na hora de escrever, a gente sempre tem as dúvidas, né, em relação a próclise, ênclise e mesóclise. Sim. Existe algo que é mais tolerável? Na dúvida, usa qual? Qual é que é mais permitido? Que é mais... Existe isso ou... Não, aí tem que olhar a regra. De todas as três, a que tem mais ocorrências é a próclise. A mesóclise é mais tranquila, a ênclise também. A próclise tem mais casos em que você deve utilizar. Tem muita regrinha na próclise, tem bastante. É que tem mais regras. Palavra Vamos negativa, agora o passo a passo. né? Todo um processo tem. Entendeu? Então não tem isso. Eu vou usar qual? A gente tem que seguir a regra. Tem que usar de acordo com o que a gramática prescreve. Então, eu posso usar essa, eu posso usar aquela. Eu posso optar por essa ou por aquela. Aí depende mas da regra. Mas é como o senhor mesmo falou. O pronome veio antes de um verbo, aí já sabe que é próclise. Se veio antes de um substantivo, artigo. Não tem errado, né? Assim, nesse sentido. Nesse sentido. O sentido é perceber, por exemplo, se o cara bota lá uma questão e pergunta se o uso da próclise ali está correto. Aí a gente tem que lembrar da regra. Esse é o problema. Eu sei que próclise é quando o pronome antecede o verbo. Mas nesse caso aqui, que ele apareceu aqui, está correto? Baseado em qual regra eu vou afirmar que aqui a próclise é aceita? Tá entendendo? Nós vamos ver. Oi. A outra questão, por exemplo, se baseando já aqui nessa primeira frasezinha que diz aí, eu o ajudei. Geralmente, na fala, a gente não vai dizer o ajudei, né? E na hora da escrita,
nunca a gente traz essa circunstância de escrever, em vez de escrever eu o ajudei, geralmente quando a gente pode, eu ajudei. Ele Tá engole errado, né? o O, né? Sim. Passa Aí, direto. além de dizer eu ajudei, muitas vezes diz eu ajudei ele. Ele. Exatamente. Por que Porque a o gente U tem muito aqui, tanta... porque o O aqui, pelo que eu entendi, ele está trazendo a pessoa, não, o sujeito, né, da frase. É como se ele indicasse o sujeito. Eu o ajudei, eu ajudei a alguém. Isso. Aí a gente não bota o A e diz, eu ajudei ele, acaba de errado. Então, observe. A questão da colocação pronominal, da gente ter uma certa segurança em como fazer isso, torna-se talvez complicado, porque justamente por no dia a dia nós não usarmos Não a falamos língua de forma culta correta. para nos comunicarmos. Isso. É verdade. A gente, Aí quando precisa, a gente não Aí sabe, na tem hora da prova a dificuldade. gente se enrola todinho, entendeu? Eu acredito que seja assim um dos entraves maior, né, da produção escrita, até mesmo nós professores, é não usarmos a língua no cotidiano, de forma Exatamente. correta, culta, né? É tanto que eu passei um período fora de sala de aula, e quando eu retornei, já tive um pouco de dificuldade, porque o senhor sabe que eu trabalho hoje na borracharia, mas eu tempo eu não vou usar uma língua culta, né? Mas quando chegam pessoas que falam mais culto, eu me adapto. Mas quando eu voltei para a sala de aula, aqui lá dava umas escorregadas na linguagem cotidiana que eu uso aqui, né? Aí tem aquela questão, né, do preconceito linguístico, a gente tem que entender que existem variantes e tal, mas o ideal é que a gente tem que aprender a norma culta, porque é ela que vai possibilitar. Claro, a gente não vai cometer preconceito com quem não domina a norma culta, né? Com quem fala relampo, com quem fala muiado, e por aí vai. Mas a gente tem que entender o seguinte: é preciso tentar dominar a norma culta, né? E fazer uso dela nos momentos cabíveis. A linguagem ela deve se adequar à situação comunicativa. Essa aqui é a verdade. Me levantou a mão aqui, quem foi? Professor Elmo. E aí? Eu vi alguém falando, não sei aonde, eu sou péssimo de memória. A parte da retórica, de você falar em público, as pessoas têm mais facilidade, enquanto não tiver ninguém gravando, do que produzir um texto. O texto ele vai se eternizar, enquanto que se você falar pode ser mais efêmero. As pessoas não vão ter o cuidado de estar corrigindo. Enquanto que o texto, minuciosamente, as pessoas vão olhar com olhar de lince e é bem mais propenso a ter um erro, né? Então, eu estou vendo aí que eu acredito e tenho certeza que a gente comete corriqueiramente esses erros e que, acredito falando, é mais fácil da gente despistá-los, né? Agora, na hora de escrever, é fatal. Porque exatamente a língua falada, a fala é espontânea. O registro escrito, ele segue normas, ele segue regras. Então, costumo dizer, falando, dependendo da situação comunicativa, né, eu posso usar uma linguagem mais formal ou mais informal. Numa roda de amigos, eu posso falar mais informal. Já numa palestra para pessoas escolarizadas, né, eu tenho que usar a norma culta da língua. Já com a escrita, não se permite muito isso. Geralmente a escrita está atrelada a contextos mais formais, em que o uso da formalidade, o uso da língua padrão, culta, ou da variante padrão, como alguns resolveram chamar, é imprescindível. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar dominar as duas e saber dosar, né? Eu não vou, por exemplo, numa mesa de bar ou numa esquina, sentado, conversando e usando mesóclises. Não há necessidade, se for só entre amigos, e tá tomando uma na esquina, então jogando bola, e dizer por favor, ajude-o. Né? Se você não ajudá-lo, eu ajudá-lo-ei. Ai, porra, ninguém vai dizer isso. Porrada. Ninguém vai dizer isso, entendeu? Por quê? Porque o contexto
não exige isso. Já, o que eu defendo? A gente tem que aprender a usar, porque em contextos que realmente exijam isso, nós temos que estarmos inseridos nesse contexto, temos que dominar, temos que saber usar. Então, aprende a norma culta, mas sabe que só vai usar em momentos mais formais, tá certo? Então, a mesóclise, voltei para cá. Quando é que eu uso a próclise? Quando o pronome vem antes do verbo. Mesóclise. O pronome apareceu ali no meio do verbo. Por exemplo, ajudá-lo-ei. Ajudá-lo-ei naquela tarefa difícil. Ou ajudá-lo-ia. Eu tenho aqui ajudá-lo-ei, futuro do presente, e ajudá-lo-ia, futuro do pretérito. São os únicos casos que ocorrem a próclise. Perdão, a mesóclise. O que seria ajudá-lo-ei? É ajudarei, futuro do presente. Ajudarei. O que seria ajudá-lo-ia? É ajudaria. O verbo entrou no meio aqui, ó. O verbo não, pera. O pronome entrou no meio do verbo. Porque a forma a, o-a, os e as, eles assumem lu, lo, ou lu, luz, lá e las. Tá certo? Então, toda vez que eu tiver mesóclise, eu tenho essa situação aí. O pronome no meio do verbo. Em que casos? Com verbos no futuro, sempre no futuro, do presente ou no futuro do pretérito. E ênclise é o pronome após o verbo. Então eu tenho 3 situações. Isso é a tal da colocação pronominal. É a colocação dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. A posição que eles ocupam em relação ao verbo. Se aparece antes, próclise. Se aparece no meio, mesóclise. Se aparece depois do verbo, ênclise. Então, o mesmo verbo ajudar. Eu o ajudei. Eu ajudá-lo-ei ou ajudá-lo-ia. E ajudei-o. Agora, o pronome aparecendo após o verbo. Então, observe. Isso é colocação pronominal. Ah, então é facinho. É só eu saber os pronomes. Quais são os pronomes? Mi, ti, si, o, a, os e as. Nos e vos, li, lis. E saber que antes do verbo é próclise, no meio é mesóclise e depois é ênclise. Mas não é só isso. Se fosse só isso, era bom. Bastava memorizar os pronomes e memorizar próclise, mesóclise e ênclise. Mas esses abençoados, eles seguem regras. Como usar? Quando usar a próclise? Quando usar a mesóclise? Quando usar a ênclise? Então vamos agora observar. Eu trouxe aqui um resumo, para ficar mais fácil a compreensão. Eu trouxe aqui os casos que são proibidos, para ficar mais fácil de entender. O monte de regras. Vamos pensar assim, ó. Quando é que é proibido usar certas colocações? Então vamos iniciar com essa. Essa é clássica. É proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. Esse é clássico. Por isso que vem aqui na primeira observação já. Então, uma construção como me espere hoje às 18 horas está gramaticalmente incorreto. Por quê? Porque esse me ou mi é pronome oblíquo átono. E a regra diz que não se deve iniciar oração com pronome oblíquo átono. Aquela história também que eu falei na aula passada, do te amo, é incorreto. É gramaticalmente incorreto. Por quê? Você vai estar iniciando a oração com o pronome oblíquo átono. Está no caso mais antigo. Então, como conserta? Alguém falou aí? No caso seria espere-me. Espere-me hoje. Espere-me. Espere-me. Aí sim, aí está correto. Por quê? Porque eu não posso iniciar com o pronome oblíquo átono. Com nenhum deles. Por exemplo, nos veremos amanhã. Errado. Olha só. Pessoal, tchau e tal. Aí, só que antes disso, antes de dizer pessoal, sem dizer pessoal, eu digo, nos veremos amanhã. Errado. Por quê? Porque aqui eu tenho
um pronome oblíquo átono, pronome nus, iniciando a oração. O que a regra diz? Não pode. Nenhum deles, nenhum deles. Então aqui seria como? Nesse caso do te amo. Amo-te. Tá certo? Caramba, cara, para aí é complicado. Amo-te. Professor, e se eu disser assim, ó, eu te amo. Tá errado? Não. Agora tá correto. Jesus. Aí você diz, porra, como é que tá correto? Se tá aqui o pronome oblíquo átono. Só que não está iniciando a oração. Aqui tá, ó, que começou com ele. Aqui não. Aqui eu comecei com o pronome pessoal do caso reto. Eu. Aqui tá E correto. essas frases já se tornou tão comum, né? Me espere em tal hora, me espere em tal lugar, Isso. né? A linguagem do dia a dia, a linguagem informal. A gente usa direto. E isso impregna na gente e na hora de um teste você identifica. Professor Elmo quer falar, hein? Marcelo. Professor Elmo. Oi, Elmo. Não, ficou levantado, tranquilo. Sim. Beleza pura. Então, olha só. Amo-te. Tá correto? Tá. Ênclise. Joguei o pronome para depois do verbo. Te amo. Te amo tá errado. Te amo tá errado. Eu te amo. Aí tá correto. Por quê? Porque já não está iniciando. O proibido é iniciar com o pronome oblíquo átono. Qualquer que seja ele. Ah, então, professor, se for assim, te vejo amanhã, também está errado. Mais uma vez, iniciando com o pronome oblíquo átono. Tá certo? Então, primeiro ponto é esse. Não se inicia a oração com o pronome oblíquo átono. Opa! Pois é. Alguém falou aí? Não, foi uma pessoa que me chamou aqui. Sim. Então, observe. Não se inicia. É proibido iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. Me espere está incorreto. O correto seria espere-me. No caso de que? Aqui eu tenho ênclise. Por quê? Eu tenho a ênclise porque a regra me diz que eu não posso iniciar oração com o pronome oblíquo átono. Primeira coisa que você tem que fazer é memorizar. Eu sou um defensor da memorização. Desde que começaram as aulas, vocês sabem que eu defendo que algumas coisas, alguns conceitos, o aluno tem que memorizar. Ele memoriza, exercita e depois ele vai internalizar. Para que você entenda o que é uma próclise, você tem que memorizar o conceito de próclise. Próclise, o que é próclise? Quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. Memorizei a próclise. Aí eu vou analisar a frase. Aí eu olho, me espere. Ah, me espere é próclise. Então, aqui tem próclise. Tem, mas está errado. Por quê? Porque diz que é proibido iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Professor, Então, é porque a gente, por exemplo, quando memoriza, né? Eu também sou a favor da memorização. Mas quando você memoriza a regra básica, né? Mas você sabendo a básica, você faz tudo. Quando vem uma frase diferente, que nem aqui eu estava vendo aqui no livro de Pestana, não se esqueça de mim, né? Aí, isso. como é que a pessoa que só espera que venha, espere-me, né? Por exemplo, espere-me, espera que sempre venha assim, né? Esse não se esqueça. Esse não é palavra atrativa. Pois é. Vou falar sobre isso já já. Ele atrai o pronome. Aí diz palavra de sentido negativo antes do verbo. Isso. Pronto. O não é atrativo. Ele não atrai. se... Ele atrai. Não se esqueça. Não se esqueça. Porque é que essa próclise aqui é aceita. Por quê? Pronome pessoal, pronome oblíquo átono, antes do verbo. Porque o não é uma palavra negativa que eles chamam de palavra atrativa. Então, ele atrai o pronome para perto dele. Tá certo? Então, tá aqui o si. Ó. O si puxou o pronome. Pois é, mas como tem o pronome si antes de verbo, então você já sabe que é uma próclise, né? Sim. Mais ou menos por aí eu iria. Agora, né? Eu vou... Mas por que ele trouxe? Por causa do não. O não puxou o pronome. O não puxou perto dele. Entendeu? É o que eles chamam de palavra atrativa. O não puxou os advérbios, as palavras negativas. Nós vamos ver daqui a pouco. São palavras que puxam os pronomes para perto dela.
Aí, então, a próclise é justificada. Aí quando vem uma palavra diferenciada assim, você está com o tempo corrido, que prova, concurso público, o tempo conta, né? Você já está com a cabeça para lá de 100 por hora, você não vai querer nem saber, vai chutar e às vezes até erra. É na base do chute, né? Foi Nem que nem sempre a na gente... prova do Ceará agora. Meu amigo, quando eu tive a infelicidade de deixar português por último, né? Aí é complicado. Fiz primeiro as 4 redações e passei para a parte específica da prova, legislação. Quando eu vi português, aquela primeira questão, aquele negócio, falei, que danado é isso que está aqui na minha frente, senhor? Que eu não sei que danado que ele quer. Eu falei, vou Aquilo chutar. ali do X, do Y, não sei o quê. Aquilo ali do X, do Y, né? Pois é. Aquela palhaçada ali. Aquilo ali, na verdade, é da gramática gerativa, de Noam Chomsky. Aquilo ali não cai em concurso. Aquilo ali foi uma imbecilidade da banca. Uma maldade mesmo. Eu vou botar maldade. esse vídeo lá no meu canal, espero que alguém da banca veja. Foi uma imbecilidade da banca, porque ninguém ensina aquilo, praticamente. Nunca vi aquilo na minha vida. Né? Então, é da gramática gerativa, de Noam Chomsky. Não é da gramática tradicional. Ou seja, mas a IDECAM vem aí, tá, o concurso do IFCE, IDECAM, concurso não sei de onde, IDECAM. Se cair, vai cair uma questão daquela. Não vai cair muitas. Não vai cair muitas. Então, não se preocupe. Mas se eu errar uma questão, tranquilo. Aquela questão, pessoal, eu errei. Gente, quem acertou aquela questão, chutou. Foi no chute. A maioria que chutou foi letra E. Uma boa parte. Então, quem chutou, quem acertou, a maioria, grande maioria, acertou no chute. Então, mas eu tô com medo da IDECAM. Olha o eu não tenho medo, não. A prova foi muito boa, eu não achei ruim a prova dela, não. Olha o bacana da IDECAM. Da IDECAM não, pô, de concurso. Não existe um português da IDECAM, não existe um português da Sesgran Rio, um português da Sebrasp, um português da FGV, um português da, sei lá, outra banca aí que faz concurso. Não existe. É um português só. As pessoas se preocupam, meu Deus do céu, eu quero aprender o português da IDECAM. Não tem, porque a IDECAM é isso aqui, ó. Todas as bancas usam a gramática normativa. Claro que a IDECAM foi o demônio que usou a gramática gerativa, uma questão ali para... Mas é uma gramática só. É como a banca formula as questões que diferem uma da outra. Mas não existe. Assim como não há gramática para o fundamental, uma gramática para o médio e uma para o superior. É uma gramática só, é um português só. Então, qual é o ideal? Professor, vamos resolver questões da banca Sebrasp. Primeiro a gente aprende a teoria e só depois que tiver com a teoria solidificada, aí é que você vai olhar como é que a banca analisa, como é que a banca estrutura as questões. Aí qual é o ideal? Depois de compreender a teoria, depois de saber o que é um objeto direto, depois de saber o que é uma próclise, depois de saber o que é um complemento nominal, aí você vai olhar provas anteriores para ver como é que a banca traz as questões. Só o ideal é você entender a gramática. O que pesou muito foram as 4 questões, né, de redação. Isso aí pesa muito no desenvolvimento da prova. Porque você, além de ter o limite mínimo de linha, você não podia fazer menos de 10 linhas, não. Tem que ser mais de 10, né? Pois é. Se fizesse menos, era desconsiderado. Agora, para o Banco do Brasil, é no mínimo 25. De 25 a 30, é uma exigência. Se o cara fizer 24, ele está lá ferrado, porque ele não vai ser nem nem ler. Corrigido. Não nem ler. Então, vamos lá. Continuando aqui. O que é proibido? Proibido iniciar oração com pronome oblíquo ato. Outro detalhe. Colocá-los após verbos no futuro e no particípio. É também proibido. É proibido colocar pronome oblíquo átono com verbos no futuro, após verbos no futuro, ou no particípio. Observe. Direite, verbo no futuro, e o pronome após. Um caso de ênclise. Está errado. Com verbos no futuro, não se usa ênclise. Havia falado-me. Verbo agora
no particípio de falar, no falado, no particípio, também está gramaticalmente incorreto. Nem se usa ênclise com verbo no futuro, nem no particípio. É proibido colocar pronome após verbo no futuro e no particípio. Ou seja, é proibido ênclise com verbos no futuro ou no particípio. No futuro, o que é que eu vou usar? Mesóclise. Dir-te-ei. Dir-te-ei. O que é dir-te-ei? É esse mesmo verbo aqui, ó. Direi. Só que no meio dele apareceu um pronome. Então, com verbo no futuro, eu uso mesóclise. Eu não uso ênclise. É proibido colocar pronome ou usar ênclise com verbo no futuro e no particípio. A gente lembra que o particípio é uma das formas nominais do verbo, né? Nós temos o verbo do gerúndio, terminação NDO, e no particípio, terminação ADO, muitas vezes, IDO, uso e outras formas de particípio. E quando ele está no infinitivo, quer dizer que ele não foi conjugado. Essas três formas são as formas nominais. Chamam-se formas nominais porque equivalem a nomes. Tá certo? Então, observe. Havia-me falado a verdade. Agora sim. Verbo no particípio, próclise. Tá certo? Então, vou repetir. É proibido iniciar a oração com pronome oblíquo átono e é proibido colocar pronome oblíquo átono após verbo no futuro e no particípio. Ou você pode pensar assim, é proibido usar ênclise com verbo no futuro e no particípio. Da forma que você conseguir assimilar melhor, aí você guarda na cabeça aí. Proibido o uso de ênclise com verbo no futuro e com verbo no particípio. Tá certo? Observações. Observações. Havendo palavra invariável, o que é a palavra invariável? É uma palavra que não varia. É uma palavra que não muda. Não varia. Se ela não varia, ela não tem singular e plural, ou masculino e feminino. É invariável. Havendo palavra invariável, aí tem alguns exemplos, né? Que, quem, caso, se, em, para, não, ninguém, alguém, tudo. Essas palavras eles chamam de palavras atrativas. Essas palavras elas puxam o pronome. Então, sempre que você observar uma palavra invariável, a próclise é aconselhável. O uso da próclise. Tem palavra invariável? Tem. Então, essas palavras, elas são chamadas de palavras atrativas. Atrativas. Elas atraem o pronome para perto delas. Só essas, os advérbios de negação, todos são palavras atrativas. Nunca, jamais, tampouco. Ou também os advérbios como ontem, amanhã, cedo. Os advérbios, de um modo geral, são palavras atrativas. Por quê? Porque são invariáveis. O advérbio é uma das classes gramaticais invariáveis. Quais são as classes invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas quatro classes, elas são invariáveis. Elas não se flexionam, nem em gênero e número, em singular e plural. Não há flexão, tá certo? Então, as conjunções também são invariáveis, como eu falei agora há pouco. Pronomes relativos, os relativos, que, quem, cujo, tá certo? São pronomes relativos, então são invariáveis. Alguns demonstrativos, alguns interrogativos, né? Preposições, ou seja, essas palavras elas são invariáveis. Havendo palavra invariável, tem próclise. Só que tem um detalhe. Se antes
Se entre a palavra invariável aparecer uma vírgula ou qualquer sinal de pontuação, essa atração ela é cortada. Se você tem que analisar a pontuação aí, você tem uma frase normal, né? Iniciando com observe. A frase do Marcelo aí. Não se esqueça de mim. Observe. Aqui eu tenho a preposição. Que preposição? O pronome átono. E aqui eu tenho a palavra negativa, que ela atrai o pronome. Nesse caso, a próclise é obrigatória. Se eu tivesse uma vírgula aqui, então essa atração seria quebrada. Se eu tivesse uma vírgula depois do não, a atração seria quebrada. Não se esqueça de mim. Não esqueça-se de mim. Aí eu poderia fazer a construção. Por quê? Essa atração obrigatória seria quebrada pelo uso da vírgula. Certo? Então, observe. Havendo palavra invariável, próclise. Para me responder, não te vi. Observe. Para é o quê? Ah, pessoal, para não tá. Tá aqui o para. Eu dizer que não estava. Para é o quê? Preposição. Preposição é a palavra invariável. Responder, verbo no infinitivo, eu trago o pronome para trás do verbo. Então, próclise. Não te vi. Não, palavra invariável, palavra negativa, atrai o pronome, atrai para perto dela, logo, antecedendo o verbo, próclise. Um detalhe importante, ó. Após o infinitivo, sempre certo o uso do pronome oblíquo átono. Após verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É quando ele não foi conjugado. Simples assim. Ou seja, quando ele aparece em uma das três formas nominais. Perdão. Quando ele aparece em uma das três conjugações. AR, ER ou IR. Aí ele está no infinitivo. Verbo no infinitivo não foi conjugado. Cantar, andar, falar, estudar, sofrer, gemer, tremer, esquecer. Ou seja, a terminação é sorrir, sentir, mentir, fingir, corrigir, dirigir, impedir, por aí vai. A R, ER ou IR, quando aparece assim, ele está no infinitivo. Ele não foi conjugado. Então, quando eu tenho infinitivo, sempre é aconselhável utilizar o pronome. Ou seja, após verbo no infinitivo, o que se usa? Ênclise. Olha só. Perguntar. Terminação AR, no infinitivo. Pronome vem depois. Ênclise. Após infinitivo, sempre certo o uso de pronome. Tá certo? Então, você olha para cá e diz, professor, voltei para cá. Responder está no infinitivo. E aí? Aí, tanto você pode usar, de acordo com a regra, tanto você vai poder dizer que essa próclise está correta, quanto você poderia usar também a ênclise. Responder-me. Por quê? Está no infinitivo. Então, pela regra, você pode usar os dois. Tá certo? Para me responder, você usou a próclise, porque tem a palavra atrativa. Sem problema. Mas a regra diz que após o infinitivo também é aconselhável, é recomendável eu utilizar a ênclise. Pronome vir depois do verbo. Então você pode usar as duas situações. Tá certo? Com conjunções coordenativas. Ou, mas, contudo, ora, quer, enfim, com conjunções
coordenativas. Sejam explicativas, sejam adversativas, sejam conclusivas, sejam alternativas, sejam aditivas, próclise ou ênclise. Tá certo? Ou você coloca o pronome antes do verbo, chegou e se deitou, pronome antes do verbo deitar, ou você vai lá e mete a ênclise. Tá certo? Com conjunções coordenativas. Alguém levantou a mão. Manda. Rapaz, eu tava agora me lembrando de uma frase do 9 de janeiro de 1802, do dia do Fico. Um dia desse. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse Pronto. se, ele está Errado. funcionando como uma conjunção ou realmente é um pronome? Conjunção condicional. Né? Se é para o De bem. qualquer maneira, esse se está errado, está começando a frase. Mas nesse caso, eu disse que está errado, mas eu não lembrei. Quando você falou aí, se é para o bem de todos, esse se não é pronome, esse se é conjunção. Conjunção condicional. Aí tá certo. Ele permuta e se torna conjunção, no caso. Né? Isso, aí não tem problema. Ou seja, uma das funções do se. Nós vamos ter uma aula, já está pronta, inclusive, sobre isso. Funções do que e funções do se. O se, nesse caso aqui, ó, não se esqueça, é pronome oblíquo átono. Se é para o bem de todos, nesse caso, esse se é conjunção condicional. Ok. Agora, se eu digo assim, Elmo... Eu entendi assim também. É quando você falou, só deixa eu interromper. Não quero interromper, mas já interrompi. Vontade. Vontade. Eu tinha analisado essa frase, e quando você colocou aí, eu lembrei, e a gente sempre, falando no WhatsApp, eu lembrei, sempre... mas não tinha associado o si da frase de Dom Pedro. Rapaz, será que é porque é o português de Portugal? Ora, corretíssimo, é o que a gente usa, né? Isso. Português de lá. Tem alguns detalhes, no caso, mais pequeno. Mais pequeno eles usam comumente lá. Sim. Né? E a gente tem mais pequeno, que é menor, né? Então, mas exatamente. O si aí realmente é uma conjunção, não é isso? Conjunção. Se é para o bem de todos, conjunção condicional. Não se esqueça de mim, pronome oblíquo átono. Cortou-se com o canivete, partícula passivadora. Olha outra função do se. Tá certo? Conjunção condicional na frase do Dom Pedro. Não se esqueça de mim, pronome oblíquo átono. Cortou-se, partícula apassivadora. Precisa-se de ajudantes. Se como índice de indeterminação do sujeito. Aqui só foram 4 exemplos de 4 funções diferentes do se. Ainda tem um outro, assim. Rocha. Tem uma música Geraldo Azevedo que é Dia Branco. Se você vier, para o que der e vier comigo. Entra também. Conjunção condicional. Show de bola. Conjunção condicional. E sendo conjunção condicional, aí seria, mas começou com si. A regra diz que não pode começar com si se ele for pronome oblíquo átono. Se ele for outra coisa, no caso da conjunção condicional, aí não tem problema. Aí pode começar. O impedimento é se ele for pronome. Professor, pegando o gancho aí das perguntas do professor, quando é que ele vai ser esse pronome, por exemplo, no início da frase? Ele é proibido. Nesse caso aqui, ó. Se você disser assim, ó. Em qual situação? Está falando do se? Sim, por exemplo, porque na frase de Dom Pedro ele tornou-se condicional, né? Aqui, ó. É só inverter isso aqui, ó. A mesma frase de Marcelo. Você olha para alguém e diz assim: se esqueça de mim. Você colocou. Aí está errado. Entendeu? O mesmo pronome, só invertir a posição dele aqui, ó. Não é condicional, é pronome. Até a pronúncia em si, ela fica feia. Isso, fica estranho. Se esqueça. Se esqueça. Sabe aquele dinheiro que... Se esqueça. A Maria. Tá entendendo? Esse se... Acabei para você, Galo. Olha. Galo, rapaz, ó. Fiz aqui um serviço para você aqui faz 2 meses aqui na bicicleta. Se esqueça. E para piorar, tem gente que vai dizer assim, ó. Se esqueça-se. Vixe, mano. Você tem uma ideia. Se esqueça-se.
Então, observe. Eu Nesse digo, caso, lembro-te. aí seria assim, ó. Lembrar-te-ei sempre. Vixe, eu acabo de dar um cascudinho. Então, gente, observe. Olha só como é legal compreender a língua. Ah, mas é difícil e tal, são muitas regras. Mas você sentando assim, com vontade de aprender, de querer, é muito bacana. Você descobre coisas que você fica assim encantado. A língua é muito rica. A língua portuguesa, ela é muito rica, né? Agora que a gente tem esse peso de ter que aprender, porque tem os concursos que tem que passar, e etc, etc, etc. Aí você, já na escola, você não tem aquela maturidade para perceber lá no ensino fundamental que tem que aprender isso aí, que é para a vida inteira. Você é displicente quanto a isso. Aí depois, quando precisa, aí, eita, pô, vou correr atrás agora. Mas é difícil, por quê? Porque ao longo da vida, você ou não teve um ensino de qualidade, ou então não se esforçou o suficiente e sempre fugiu, entendeu como difícil. Colocou uma barreira naquilo ali. Mas é a questão de sentar e estudar. Ninguém aprende numa sentada. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Essa aula aqui você vai ter que rever, depois vai ficar gravado, tem que olhar o material, vai ter que fazer questões para aos poucos isso aí entrando na sua cabeça. Na aula, você vai entender os conceitos. Depois você vai exercitar para internalizar. O processo é esse, a pegada é essa. Então, observe. Vamos resumir aqui. O que nós temos? Para simplificar, nós temos 3 proibições. Primeiro, não começar frase com pronome oblíquo átono. Proibido. Segundo, não usar. Segundo e terceiro, não usar ênclise. Ou seja, não colocar o pronome depois de verbo no futuro, nem no particípio. Essas são as 3 proibições. Memorize as proibições. Você bate o negócio lá, diz, aqui está proibido. E o microfone fazendo barulho, qual é? Você diz assim, tá aqui tá proibido, então já é meio caminho andado. Percebendo o seguinte, primeiro, eu não vou iniciar mais frase com pronome oblíquo átono, e onde eu encontrar na questão eu sei que está errado. Depois, aprendi também na aula que se o verbo estiver no futuro ou no particípio, não pode usar a ênclise, ou seja, o pronome ele não pode vir depois do verbo, se ele estiver no futuro ou no particípio. Proibições. Memorize essas 3 proibições. Aprendemos que existe uma regra. Pronome invariável, perdão, palavra invariável atrai o pronome oblíquo átono. Palavra invariável, que são aquelas conjunções, preposições, advérbios, palavras de sentido negativo, elas atraem o pronome, elas puxam o pronome. Então, com palavra invariável, como elas puxam o pronome para perto delas, automaticamente elas trazem o pronome para antes do verbo. E quando o pronome aparece antes do verbo, é próclise. Então, com palavra invariável, que é chamada de palavra atrativa, a próclise é obrigatória. E agora, 2 exceções. Se houver palavra invariável e o verbo estiver no infinitivo, que é aquele caso que eu falei agora há pouco, aí tanto pode usar a próclise, quanto pode usar a mesóclise. Por quê? Porque o infinitivo, ele sempre aceita a ênclise. Perdão, próclise, mesóclise, não. Próclise e ênclise. Eu olhei para uma coisa e pensei noutra. Próclise e ênclise. Por quê? Por quê? Porque quando eu tenho palavra invariável, a regra diz que a próclise é obrigatória. Só que entra a exceção. Qual é a exceção? Se eu tiver a palavra invariável, mas se o verbo estiver no infinitivo, eu posso usar a ênclise. Por quê? Porque com o verbo no infinitivo, a ênclise é aceita. Então, essa é a exceção da regra anterior aqui, ó. A exceção dessa regra. O que a regra diz? Palavra invariável atrai pronome. Então, com palavra invariável, próclise obrigatória. Aí vem a exceção dessa regra. Se conjunção condicional, olha só, juventude, conjunção condicional.
Comecei aqui, comecei por quê? Conjunção condicional. Se houver palavra invariável, já sei, é próclise, tenha calma. É próclise, é. Mas se o verbo tiver no infinitivo, aí tanto faz ser próclise como ser ênclise. Próclise porque a palavra invariável atrai a próclise. E ênclise porque o verbo no infinitivo aceita a ênclise. Acabou. Sem desespero, sem estresse. É só isso. Outro detalhe. Conjunções coordenativas, apesar de serem invariáveis, podem trazer ali próclise ou ênclise. Tanto faz. Quando é assim, tanto faz, é tão bom, porque não tem jeito de você errar. Você usa próclise, está correto. Você usa ênclise, está correto. Tanto faz. Se usar mesóclise, aí está errado. Aí não bagunça também não. Vamos devagarzinho. O tanto faz aí é só para próclise e ênclise. Tá certo? Então, o que nós vimos aqui, antes do exercício? Nós vimos que colocação pronominal depende da posição que os pronomes oblíquos átonos, abre parênteses, mi, ti, si, nus, vos, oá, os, ias, li, lis, fecha parênteses, ocupam em relação ao verbo. Quando o pronome aparece antes do verbo, próclise. No meio do verbo, mesóclise. Depois do verbo, ênclise. E vimos as proibições, vimos a regra e vimos duas exceções da regra. Será que já temos bagagem para irmos ao exercício? Eu não sei se alguém respondeu em casa, mas está aí a primeira questão. Em todos se unem em um campo simbólico de aliança perante a opinião pública. A letra A diz o seguinte: a posição mesoclítica do pronome, mesoclítica, ou seja, mesóclise. A posição mesoclítica do pronome seria obrigatória com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, independente de todos. Essa alternativa está correta? A posição mesoclítica, ou seja, aí nós temos um caso de quê? De aqui. Esse si aqui está... Seria uma próclise aí, né, professor? Aqui nesse sentido é uma próclise. Todos se unem. Certo. Por quê? Porque aqui eu tenho o pronome si antes do verbo unir. Antes do verbo unir. Eu tenho uma próclise aí. A alternativa A diz que a posição mesoclítica, ou seja, eu poderia usar mesóclise, ou ela seria obrigatória com o verbo no futuro do presente ou do pretérito, que é um caso de próclise. Só que ele fala o seguinte, ó, independente de todos, independente da palavra todos. Está correto isso? Não. Eu posso usar mesóclise, independente... Não, professor. Não, eu não posso usar. Não. Ah, professor, mas está aqui, ó. Eu acabei de ver na regra. Mesóclise eu vou usar no futuro do presente e no futuro do pretérito. Sim, tudo bem, tá correto, você vai usar. Só que a bagunça na questão está aqui, ó. Independentemente de todos. E não posso. Por que eu não posso? Porque todos é palavra atrativa. Então, eu não posso usar, independente de todos. A alternativa A está incorreta. Tá certo? A alternativa A está incorreta. Vocês não fizeram essa questão em casa? Ninguém fez? Eu não fiz, porque não fiz tempo. Vocês querem fazer comigo aqui ou querem fazer em um minuto? Tentar fazer? Por mim, você comentava ela. Pronto, já estamos comentando. Então, observe. Não seria essa A, tá certo? Não seria essa A. Vamos para frente. Seria facultativo. Facultativo. Tá respondendo a questão? Tô. Beleza. O que você faz? Você vai com o seu lápis, você vai ali destacando, para que você não se confunda. Seria facultativo deslocar o pronome si para a posição enclítica
enclítica, caso a frase não iniciasse com todos? Professor, eu ia desconsiderar essa também. Não iria nela? Sigo o relator. Não. Eu sigo o relator. Ínclise. Aí ia ser uma próclise, ínclise mesmo. Próclise. É todo ser. Todo. Seria facultativo deslocar para usar como ênclise? Também não. Seria obrigatório eu deslocar o si para a posição enclítica, caso a frase iniciasse com quaisquer outras palavras? Seria obrigatório? Não. Eu ia na D, professor. Sabe assim, mas a posição proclítica do pronome é obrigatória em razão da presença do pronome todos. Perfeitamente. Esse é o gabarito. Por que que essa questão é a correta? Porque o pronome todos, ele atrai o pronome si. Então, no caso, pode dizer que é uma palavra atrativa, é, professor? Isso, é uma palavra atrativa. Portanto, é obrigatória. A obrigatoriedade aqui está exatamente na palavra atrativa. Essa palavra, ela puxa o si para perto dela. Quando ela puxa esse si, ela causa um fenômeno chamado de próclise. Ou seja, o pronome aparece antes do verbo. Esse é o gabarito. Então aí, professor, no caso eu não poderia usar assim, todos unem-se. Não. Por que não? Vamos pela regra. O que a regra diz? Palavra atrativa, próclise é obrigatória. A próclise é a mesóclise. Aí seria... Não, pessoal. A ênclise seria aceita se eu tivesse um verbo no infinitivo. Aí eu poderia usar próclise ou ênclise. Como não temos esse verbo no infinitivo, o verbo está conjugado, eu vou pela primeira regra, que é o quê? Palavra atrativa recomenda o uso da próclise. Então aqui eu tenho um caso de próclise. Se você botar unem-se, todos unem-se, não fica legal. Não é aceito. Você estaria usando uma ênclise e a regra diz que não é permitido. Só por causa do próclise não, pô, do pronome, todos, da palavra atrativa todos, só por causa da palavra atrativa todos. Então, quando você observar o seguinte, tem uma palavra atrativa? Tem. Próclise obrigatória. Depois da palavra atrativa, tem um verbo no infinitivo? Tem. Pode usar a ênclise. É uma opção. Por isso que aqui não vem essa opção com ênclise. Porque se viesse, todos unem-se. Ou então, uma alternativa com ênclise, no caso do verbo do futuro, teria duas alternativas corretas. E não pode. Tá certo? Por isso que veio só assim. Todos se unem em um campo simbólico tal. Palavra atrativa, próclise, obrigatória, gabarito D. Essa aqui é tranquila. Ou não? Como ela é pequenininha, eu vou deixar um minuto para vocês fazerem. Antes de eu comentar. Essa pequenininha dá para fazer rápido. Não tem para que ler muito tempo. Estão fazendo aí. Isso é terrível, mas vamos lá. E aí? Já temos? Já temos a resposta?
Professor, seria nus? Vamos já descobrir. Quem mais acha que é nus? Eu também fiquei na letra B aí. Eu fiquei entre a D e a B, mas a gente ficar entre uma coisa ou outra é terrível. No fim da... Mas eu optei pela B. Pela B de bola? Sim, o advogado nos... Então, observe. Galo vai na B e quem foi mais? Marcelo também quer na B, né? Nus. Olha só que questão legal. É legal mesmo. Aqui vai precisar daquela teoria que eu falei sobre a As regras, né? transitividade. Transitividade. Sobre transitividade verbal. Como é que eu vou responder essa questão? Olha só, na frase a seguir, o único, aí você vem aqui e já destaca, ó, tá fazendo sua provinha? O único pronome Me liguei que no tornaria incorreta a regência do verbo em destaque é. O que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber de regência nominal e regência verbal, principalmente a verbal. Eu tenho que saber de transitividade. Ou seja, para eu responder essa pergunta, eu tenho que saber a transitividade do verbo informou. Se eu não tiver o conhecimento da transitividade desse verbo, a chance de eu errar essa questão é muito grande. E o verbo informar é um verbo bitransitivo, nesse contexto aqui. Quem informa algo a alguém. Então, eu tenho um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que pede dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Então, eu tenho que lembrar agora que alguns pronomes funcionam como objeto direto, alguns oblíquos átomos, outros como objeto direto e indireto, e outros só como objeto indireto. Né? Nós vimos nisso da aula. O, a, os e as, objeto direto. Mi, ti, si, nos e vos, direto ou indireto. Li e lis, sempre objeto indireto. Eu tenho que ter essas informações todas em mente para que eu possa resolver com calma essa questão. Observe. O advogado informou de que alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Pode falar. Aí não, foi. Marcela saiu e entrou? Marcela tinha saído? Enfim, Marcelo voltou aí. Aqui tá só saindo, caindo. A internet tá complicada aí, ó. Eu tô na zona rural, aqui na região da Areia, Ponta 2. Tá no sossego. Tranquilo. Então, observe. O advogado informou. O advogado me informou. Eu posso usar me informou? Eu posso usar nos informou? O que eu tenho que ter em mente aí? Quem informa algo a alguém. Informou de que o processo seria arquivado. Esse de que é objeto direto ou indireto? Direto. É direto, né? É direto por causa da preposição, professor? Direto ou indireto? Indireto. Informa de algo. Então, eu tenho objeto indireto. Qual seria, então, o pronome que eu iria utilizar aqui para completar? Observe. Na frase, o único pronome que tornaria incorreta a regência. Eu posso usar me? Posso. Por quê? Me, pronome que funciona como objeto direto. O que eu vou entender aqui? Esse verbo é bitransitivo? Ele não pede dois complementos? Eu já tenho um. Eu já tenho um indireto.
Eu vou colocar aqui, nesse espaço, o pronome que exerce função de objeto direto, se eu quiser acertar a regência. Só que ele pede a regência incorreta. Ele quer um pronome que você coloque aí e fique errada a questão. Entendeu? E fique errada a regência. Não é a correta. Ele não pede a regência certa. Ele pede um pronome que você, colocando aí, torna a regência incorreta. É isso que ele quer. Então, observe. Me pode ser objeto direto, não pode? Se pode ser objeto direto, não cabe na minha questão. Por quê? Se eu colocar aqui o me, vai ficar correto. Ele quer a incorreta. Ele quer a regência incorreta. Nos, também. Se eu colocar nos, também está correto. Ti, está correto. Os, está correto. Qual o único pronome que eu só posso utilizar na função de objeto indireto? Li. Aí eu vou aqui e coloco li. Ah, professor, mas está incorreto, porque li é indireto. E você já tem o indireto, tá aqui. Exatamente, ele pede o incorreto. Ó. Qual pronome tornaria a regência incorreta? Qual seria? Letra E, o li. Gabarito, letra E. Entenderam a questão? Ele não pede a correta, ele pede um pronome que, ao ser colocado, tornaria a regência incorreta. Por que não pode ser o li? Porque o li é objeto indireto. O verbo informar é um verbo bitransitivo. Ele pede dois complementos. Um objeto direto e outro indireto. O indireto já estava aqui, né? Já tem aqui. Se eu colocar aqui outro objeto indireto, que é o li, vai ficar incorreto. E é exatamente o que a questão está me pedindo. Um pronome que, ao ser usado, tornaria a regência do verbo incorreto. Qual é? A alternativa é. Entenderam a questão? Entenderam por que é que não é o nus? Ah, pessoal, mas o nus. Não, se você usar o nus, vai ficar a frase perfeita. E ele não quer, ele quer a frase que fica incorreta. Ele quer a forma que fica incorreta. Entenderam a questão aí? O que me rachou mais aí foi essa bitransitividade. Bitransitivo é um verbo que pede dois complementos. Por exemplo, se eu disser assim, ó, quando nós estamos dando concordância, que concordância? Transitividade verbal, o que nós temos? Nós temos um verbo transitivo, que ele pode ser, deixa eu apagar aqui, verbo transitivo, ele pode ser direto, indireto e direto e indireto. Usa-se seguintes siglas. VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo direto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto, que é o quê? Que é o bitransitivo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, o que é um verbo bitransitivo? É um verbo que pede dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Aí eu digo assim, ó, o professor, olha só, trouxe livros para mim. Olha só. Olha lá, analisando a transitividade do verbo. Que é o verbo? Trouxe. O professor trouxe o quê? Quem traz, traz algo. Trouxe livros. Para quem? Para mim. Quem traz, traz algo para alguém. Aí você observa. Entre o verbo trouxe e livros, não existe preposição. Então, livros é objeto direto. Para mim, é outro complemento do verbo. Só que entre o verbo e agora, o para mim, existe a preposição para. Agora eu tenho um objeto indireto. Observe que eu tenho dois objetos. Então, esse verbo é chamado de verbo bitransitivo.
quando ele pede dois complementos. Um objeto direto e outro objeto indireto. Vamos ver isso aí detalhadamente na aula sobre transitividade verbal. Aí vai ser esclarecido tudo, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, um verbo nocional, um predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Vai chegar lá, esse momento aí das análises sintáticas. Enquanto esse dia não chega, vamos concluir aqui, para a gente não terminar a aula muito tarde. Questão 3. Assinale a alternativa em que a substituição do trecho sublinhado correta. Agora ele não quer mais a errada, não. A errada era na outra. Agora ele quer a correta. Observe que eu tenho aqui trechos destacados e dentro desses trechos eu tenho as possíveis substituições. Qual delas está correta? Cabe a vocês acatar as decisões tomadas na reunião. Cabe a vocês acatá-las. Está correto? Denunciaram o mau uso dos espaços públicos. Denunciaram-nos. Está correto? Ou seja, a parte que está entre parênteses pode substituir a parte destacada e manter ali a frase correta em qual das alternativas? Informei os enfermeiros sobre o estado dos pacientes. Ou, perdão, o estado da paciente. Informei-lhes. Falta responder o ofício. Tal, tal, tal. Responder-lhe. Venho solicitar esse departamento. Solicitá-lo. E aí? O que eu tenho aí? Qual a opção que vocês marcariam como correta? Letra A, letra B, letra C, letra D. Já temos uma resposta? Calma, nem pediu calma. Pronto, estamos esperando aqui. Não tem pressa. Helenei disse que ia de C. A C, deixa eu ver. Informei-lhes. Alguém está com a Heleneide aí ou temos opinião diferente? Ela disse que vai nascer, mas não tem certeza. Faria na prova, mas não tem certeza. Assinar a alternativa em que a substituição do trecho sublinhado por pronome está correta. Está de acordo com a norma padrão culta da língua. É a mais cabível. Nem tenho certeza. É a mais parecida, Ralu? É a mais cabível. Porque essa aí já tem solicitar. Solicitar o de não cabe.
que você interpretando parece que está tudo certo, aí fica doidinho. Não, mas tem Aí é um algumas aí, gancho. mas tem algumas aí que dá para matar. Tem os que estão no plural, outros no singular, aí não Mas conhecia. porque essa Estou indo mais cabe ou a menos por vocês essa linha de raciocínio. Sabe? aceitá-las. Denunciaram-nos, tá, o mau uso dos espaços públicos. Aí tá coerente, né? Denunciaram-nos. Porque essa aceitá-las o quê? Né? Não, é acatá-las. Cabe a vocês acatá-las. Acatá-las tomadas na reunião. Ou seja, Acatá-las o quê? acatar as decisões, acatá-las. Também tá. Acatá-las Tá substituiria substituindo aqui decisões. Mas Hein? não tem nada a ver. Então ficaria assim a frase. Ó. Cabe a vocês acatá-las. Acatá-las. Somente isso. Acatá-las o quê? As decisões. As decisões. Sim. Entendeu? Eu digo assim, ó. As decisões são essas. Cabe a vocês acatá-las. Entendeu? Aí no caso, tira acatar e decisões. E isso porque retoma o verbo acatar. O verbo acatar, a palavra acatá-las é uma questão de coesão. Coesão referencial. Cabe acatá-las. Rapaz. As decisões são essas. Cabe a vocês acatar decisões. Para não repetir decisões, para evitar essa repetição, então cabe a vocês acatá-las. Dá para responder. Professor, eu não sei não, velho. Eu sei não. Olha só. Eu vou na B no chute aí, mas para mim tá tudo certo. Mas eu sei que tem uma coisa errada, mas vamos lá, estamos aqui para aprender. Olha só. Eu vou ficar teimando com essa. Quem acata algo. O verbo acatar é um verbo transitivo direto. Eu vou ficar teimando nela aí. Verbo transitivo direto. Uhum. Quem acata algo. Então, acatá-las. O pronome as transforma-se, vamos assim dizer, na forma las. Então, o gabarito da questão é essa letra A. Eu não vou nem para as outras. Eu fico entre a A e a B. Essa letra A. Professor, eu posso só aqui ressaltar aqui minha dúvida? Pode. Que assim, ele diz assim, o termo em destaque. Isso. Aí a palavra acatar não entrou em destaque. Quando eu fiquei, de imediato eu já identifiquei que era essa A. Mas denunciar também, não está, informei também. Mas observe, não é o termo, olha. Mas responder também não está. Cabe a vocês acatar as decisões tomadas na reunião. Aí ele diz, acatá-las. Substitui o termo correto? Acatá-las vai substituir esse trecho todinho destacado. Esse trecho todinho está sublinhado. Aí vai ficar assim, cabe vocês acatá-las. Não, observe, não é acatá-las todas. Deixa eu simplificar. O pronome aqui está substituindo o termo todo. O pronome juntou-se ao verbo acatar. Entendeu? No caso, agora entendeu? É como diz o Vossa Excelência, é tanto basculho na cabeça. Eu só atentei para a palavra toda. O pronome ele se juntou ao verbo. Ele apareceu aqui, formou uma ênclise depois do verbo, e esse las refere-se a quem? As decisões tomadas na reunião. As decisões tomadas na reunião. Eu de imediato percebi que era isso aí. Agora, o que me ficou encafifado foi que eu vou juntar essas duas palavras aqui. Mas eu tinha que estar atento só ao pronome las. Né? Só esse las aí é que comeu o restante da frase. Mas essas outras aqui eu já fiz algumas eliminações. Eu vi que não era. Agora, nesse aí eu fiquei em dúvida. Eu não posso juntar as duas palavras, mas no caso aquela uniu-se aqui ao verbo. Olha, nessa B aqui, o que nós temos? Esse nus está incorreto. Deveria ser no singular. Nu. Denunciaram nu. Por isso que ela está incorreta. Aqui o lis não cabe, porque o verbo informar, nesse caso aqui, é transitivo direto e indireto, mas esse caso ele vai caber aqui, em se tratando de os enfermeiros, teria que ser objeto direto.
E o li só serve como indireto. Então também está incorreta. Tá certo? O mesmo caso ocorre na D e na E. O li sempre vai ser objeto indireto. Então, quando ele aparecer com o verbo transitivo direto, ele vai estar incorreto. Tem que olhar essa transitividade do verbo. Ponham uma coisa na cabeça. Li é o quê? Li é objeto indireto. Vai funcionar como indireto. Sempre li indireto. Você vai olhar a transitividade do verbo. Se o verbo pedir um objeto indireto, então pode ser sim que seja o li. Mas se ele não pedir um indireto, nem force a barra. Não aí vai como ser. é que a gente descobre isso aí, professor? Pela transitividade do verbo. A minha ignorância aí, porque esse negócio me dá um moído na cabeça tão grande que, ave Maria. Primeiramente, é a questão de entender a transitividade do verbo. Por exemplo, comprar. Não, vamos aqui para o informei. Vamos para cá para o informei mesmo? Vamos comprar. Vamos para informar. O informar não é acabei de dizer aqui em cima que, dependendo da situação, ele não é. Nesse contexto aqui, ele apareceu como transitivo direto e indireto, ele não é bitransitivo. Esse verbo aqui, ó, é esse mesmo verbo aqui, ó. Informar. Informei o quê? Informei os enfermeiros. Os enfermeiros é objeto direto. Então, o lis, ele não pode ter ou tomar o lugar de um objeto direto, porque ele é objeto indireto. Entendeu? Esse lis não pode substituir enfermeiros. Por quê? Porque enfermeiro é objeto direto. E o li funciona como objeto indireto. Desculpe interromper. O objeto direto é aquele que vem com a preposição, é? Não. Não. Né? O direto é sem preposição. Sem preposição, tá. Sem. Tem um sentido completo, né? E olha só, aqui, ó. Não, não tem nada completo, a ver. não. Olha só. Que negócio eu vou usar o comprar, que eu ia usar o comprar. Marcelo, vou usar o comprar. Marcelo comprou. Eu chego aqui na aula e pessoal, Marcelo comprou. Se eu disser só isso, vocês vão entender ou me fazer uma pergunta? Comprou o quê, né? Comprou o quê? Então, observe. Quando vocês questionam comprou o quê? Marcelo comprou, pessoal? Comprou o quê? Comprou um carro? Comprou uma gramática? Comprou um cachorro? Comprou o quê? Quando você me perguntam esse comprou o quê, já deixa claro que esse verbo ele não é completo. Ele precisa de um complemento. Complemento, certo. Então, se ele não é completo, eu já sei que ele é um verbo, porque nesse caso indica uma ação de comprar. Ele é transitivo, porque ele precisa de um complemento. Ele não é completo. Se ele fosse completo, ele era intransitivo. Comprou o quê, professor? Ela diz assim, ó, comprou uma gramática. Beleza. Agora eu tenho o complemento do verbo. Agora está completo. Pessoal, Marcelo comprou uma gramática. Ei, vamos estudar. Olha só. Uma gramática completa o sentido do verbo. Não completa? Deixa eu botar uma cor bem tchan aqui agora. Eu posso dizer que isso aqui é o complemento do verbo, não posso? Uma gramática, né? Entre o verbo comprar e o termo e o complemento uma gramática, existe preposição? Não. Não. Esse um é o quê? Artigo. Artigo. Então, observe. Se não há preposição entre eles, eu vou chamar isso aqui de VTD. Verbo transitivo direto. Isso aqui eu chamo de quê? Qual é o complemento do objeto do verbo transitivo direto? Objeto direto. Então, observe. O que é um objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. E o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que, por ser incompleto, ele necessita de um complemento, só que não precisa da preposição obrigatória. Ele vai direto ao complemento. A lógica de chamar de objeto direto e de verbo transitivo direto é essa, que ele vai diretamente ao complemento. Não precisa de preposição para fazer a ponte. E aqui está o esquema VTD, ó. VTD não, pô. SVC, né? VC. Sujeito Marcelo, verbo comprou, complemento do verbo, uma gramática. Nesse caso, o complemento é um objeto direto. Se você, Marcelo está feliz, Marcelo
Sujeito, está, verbo de ligação, feliz, outro complemento do verbo, só que agora não pode dizer que feliz é um complemento no sentido de completar o sentido do verbo. É uma característica ou um estado como Marcelo se encontra. Então, feliz é o predicativo do sujeito e não o objeto direto do verbo. Vamos ver isso aí tudo na aula de transitividade. Tá, porque no caso da letra C, porque como lei sempre é objeto indireto, li, né? O li, Isso. ele não pode substituir o os aqui do enfermeiro. Exato. Por quê? Porque ele pede que substitua. É. Se os enfermeiros é objeto direto do verbo informei, eu não posso usar o lis. Massa. Entendeu? Ah, tá. Conhece. Por isso que eu não posso usar o lis. É uma Beleza. questão de transitividade. Quando chegar na hora da gente ver transitividade, é um calo no sapato de todo mundo. É o que eu tenho muita dificuldade, cara. Não, mas nós vamos tirar esse negócio. Eu fico doidinho, eu falo, meu Deus, onde é que eu vou aqui, senhor? Vai dar certo demais, vamos estudar isso aí tranquilamente. Esse negócio de VTDI, os dois. Pronto, nós vamos entender, Marcelo, eu garanto que você vai sair daqui sabendo essa merda todinha. Seus partidos políticos, Transitividade verbal, o que é um verbo transitivo, ainda é um bem que eu verbo não de me sinto ligação. só, tá vendo? A irmã aqui está dizendo. O quê? A professora aqui está dizendo, não sinta-se só. Eu também não, vou dizer, você não está só e vocês não estão sós. Como diz o menino lá na rua, é nós, mano. Análise sintática é um calo. É um calo no sapato de muita gente. Não é pouca gente, não. É verdade, é verdade. Mas eles vão aprender. Vamos lá para a gente não terminar muito tarde hoje. Questão 4 e questão 5, para a gente fechar. Na frase, essa daqui é tranquila, ó. Me aqueça nesse inverno e tudo mais. Só que aí, lá na música tem, eu só quero que você, quem gosta de música aí, é o professor Elmo, não sei se ele está aí ainda. Acho que não, deve tomar notícia. A internet dele está só caindo porque ele tá na zona rural. Aí lá é complicado. Mas se fosse assim, eu só quero que você me aqueça, aí estaria tranquilão. Mas aí a frase é só assim, ó. Me aqueça nesse inverno. Aqui tem um verbo, aquecer, né? Me aqueça. Isso. A pergunta é a seguinte. O que eu tenho? Pronome oblíquo. Verbo. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho nessa frase um caso de próclise. Próclise, é. Só que a pergunta é o seguinte. Eu tenho a frase, aí eu vou analisar o que a pergunta está me pedindo. O que a questão me pede. Está em desacordo, né? A questão pede assim, ó. A colocação do pronome me. Quanto ao pronome me, trata-se de uma ênclise? Não. O que é uma ênclise? Pronome depois do verbo. Está depois? Está antes. Não. Já elimina a letra A. Vem aqui, bota um mesóclise Ezinho. é ficar no meio, não. Isso. Configura-se mesóclise? Não tá no, como o Marcelo falou aí, para ser mesóclise tem que estar no meio. Obedece à norma padrão culta? Eu tô aí, não. Não. Aprendi Né? hoje. Porque não pode escrever aí o mi aí. Isso, no início. Letra Pronome D. Está em desacordo. Por que está em desacordo? Porque não se pode iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Gabarito, letra D. Pelo menos uma, a gente sabe com segurança. Agora eu Tranquilão? Eita, questão necessitada. Tudo é questão necessitada. Essa daqui agora, essa 5, para a gente fechar a noite, essa 5 é mais salgada. Vou rever essa aula de novo. Essa 5 é mais salgada porque ela requer um esforço maior. Observe. Bicho é grande. Eu vou deixar vocês olharem aí tranquilo. 2 minutos dá tempo. Estou marcando aqui no relógio. Lembrando que todas essas questões são questões que caíram em concursos, viu? Boa, essas substitui. Todas essas 5 questões foram questões de concurso. Se ele não as empresta. Se empreste-lhes. Empreste a elas. A primeira missão, qual é? É entender o enunciado que já é quase um parágrafo. Olha o tamanho do bichão. Quase um livro.
Primeira missão aí é entender esse enunciado. Evitam-se as viciosas repetições do texto acima, substituindo os elementos, respectivamente. Substituindo, vamos substituir. Essa é parecida com a Kevin. Vamos substituir as frases, os termos em destaque. Se lhes empreste, ainda que muitos, ainda as vejam. Vejam-nas, de que muitos ainda vejam-nas. Vejam-nas como finalidade do processo. Os que consideram. Empreste-lhes, mas não se empreste-lhes. Mas não se empreste-lhes. Muitos, ainda que muitos, vejam-nas. Ai, Jesus. Eu nasci, professor? Letra C? Eu vou de D. C, D. CD é de quem? De... Se empreste a elas. Zé Ramalho. Empreste a emprestar. Eu vou de D. Mas Vá. não. Empreste-lhes. Mas não se empreste a elas. Muitos lhes vejam. Se você conseguir, se vocês conseguirem matar essa primeira substituição aqui, já elimina 3 alternativas. Se você eliminar, conseguir fazer As eleições são importantes. já elimina 3 logo de uma Se lapada. empreste a elas. Se empreste às eleições. Se lhes empreste. Se empreste-lhes. Se empreste-lhes. Se empreste a elas. Eu sei lá, vai, professor. Vamos logo para. Vamos lá para o gabarito. Eu vou de D. Olha só. Eu não Vou errado, mas... nesse negócio. As eleições são importantes, mas não se empreste às eleições um valor absoluto, ainda que muitos ainda vejam as eleições como finalidade última do processo democrático, sem falar nos que consideram as eleições uma aborrecida obrigação. É mesmo. Eu sou desse povo aí que considera uma aborrecida obrigação. Então vamos lá. Evitam-se as viciosas repetições. Observe, repetiu a palavra eleições 3 vezes, né? Evitam-se as viciosas repetições do texto acima, substituindo-se os elementos destacados respectivamente, ou seja, pela seguinte ordem. Aí você vem para cá e observa assim, ó. Se, esse se está tranquilo, até porque ele aparece em todas, né? Por quê? Porque eu tenho a palavra atrativa, ó. Não se. Próclise e tranquila. Então, esse se, como ele aparece em todas, não dá nem para a gente eliminar por enquanto. Aí você vai para a transitividade do verbo. Aí você observa que lhes sempre funciona como objeto indireto. Como se fosse emprestar o valor absoluto às eleições, emprestar a elas. Então, o que eu tenho aqui? Esse li é correto, porque esse li exerceria função de objeto indireto. Onde é que eu tenho li? Na e na C. Eu tenho li na C? Não, no início da frase. No início é na E. Ainda é. Então, automaticamente, eu já elimino as outras. Ou vai ser a A, ou vai ser a E. Deus se lasquei. Ou vai ser a A, ou vai ser a E. O que nós temos aqui agora?
vejam, ou vejam-lhes. Esse é o próximo passo. Eu já sei que isso aqui está nas duas, vou para a eliminação. As vejam ou vejam-lhes. As vejam, né? As vejam. É. Ainda que muitos as vejam, trocando por isso aqui, ainda que muitos as vejam, mais um caso aqui, onde eu vou trazer, usar uma próclise aqui, as vejam e as consideram uma aborrecida obrigação. Letra A. Letra A. Aí Veja-lhes, estaria incorreto. Consideram elas, estaria incorreto. Então, o gabarito seria letra A. Então, a gente tem que entender uma coisa. Não é só a gente memorizar os pronomes e não é só memorizar também a questão da posição do verbo. É próclise, é mesóclise. E sim, o que justifica a próclise, o que justifica a mesóclise, o que justifica a ênclise, olhar a questão da transitividade dos verbos, da regência do verbo. Então, é um conjunto. Por isso que um curso completo é ideal que você vai aprendendo aos poucos cada parte. Né? Por isso que é ideal que você vai aprendendo as partes uma por uma. É isso que faz com que, no final, você chegue ao final do curso, eu estou preparado? Depende. Se você focar nisso aí e revisar exaustivamente, vai dar certo. É de uma hora para outra? Não. Não é. O caldo é mais grosso. O nó é mais embaixo. Mas é possível? Claro que é possível. Ela está aí com uma mensagem positiva. Vamos conseguir, com certeza. Amém. Amém. E ano que vem, se eu continuar esse curso, eu vou ficar direto. O ano que vem nós vamos formar outra turma. Eu vou ficar direto, não quero nem saber.